Olá, meus amores, muito bom dia para vocês. Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui nossa câmera, certo? Então, posicionar o vídeo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento você vai chegar no meu canal, mas todo momento que você chegar, você será muito bem-vindo. Então, meus amores, no meu vídeo de ontem eu falei sobre as leis universais, as leis que regem o nosso universo. São várias, é óbvio, mas tem 7 que são pontuadas de forma muito significativa. E eu falei ontem sobre a mentalização, a lei da mentalização, ou lei do mentalismo, né? Desculpa, não é mentalização, é a lei do mentalismo. Mente infinita do todo. Tudo aquilo que já existe já foi criado de forma consciente. A nossa consciência é expressada através da nossa consciência. A consciência do todo, todo que já foi criado. Esses conhecimentos existem há milhares e milhares de anos, desde que o mundo foi criado, desde que o Eu Sou Todo-Poderoso já deixou tudo orquestrado, certo? E através da nossa mente é que nós temos acesso à nossa consciência. E também da nossa inconsciência, e que nós necessitamos acessar de forma intrínseca a nossa consciência, o nosso inconsciente, para que a gente possa correlacionar todas as coisas que nós aprendemos. E quando eu falo das leis do universo, eu estou me referindo às leis herméticas, lá do Egito Antigo, tá? Mas eu não quero aqui fazer nenhuma referência filosófica, profunda análise, não. Eu quero falar de forma bem simplista, bem casual, para que você absorva a curiosidade de aprender sobre isso. Porque esses conhecimentos, eles estão disponíveis. Você é um ser racional, você é um ser pensante, dotado de inteligência, de sabedoria, e tudo isso já foi criado por um todo, né? Por uma força maior que tudo governa, que tudo controla. E nós estamos aqui, tá? Para fazer parte desse tudo, com um arquétipo humano, mas cada um respeitando as suas diferenças, as diferenças de comportamento, as diferenças físicas, as diferenças de crenças, cada um dentro de um processo de conhecimento e evolução. Quanto mais você acessa a sua consciência, mais distante da fantasia e das ilusões você vai viver, porque vai descobrindo a sua personalidade, o seu propósito, você vai descobrindo que você não tem que viver só de acordo com o seu ego, de forma mental, né? Que você também precisa acessar o todo. E qual que é esse todo? Mente, alma, espírito, tá? É o que nós chamamos de corpos, tá? Nós temos aí a dimensão da terceira, entre aspas, dimensão, né? Mas essa, o nome que hoje está mais em voga para falar sobre a expiação terrena. Nós temos o corpo físico. Na quarta dimensão, nós temos o corpo astral, o corpo espiritual e etc. E a gente tem várias dimensões, certo? E a gente tem que ter essas concepções na nossa mente, acesso a esses conhecimentos, para a gente transformar de maneira consciente aquilo que a gente traz no nosso inconsciente. Simples assim, como eu falei ontem, e vou continuar falando sobre os relacionamentos tóxicos que a gente tem durante a nossa vida, porque enquanto a gente não acessar tudo aquilo que a gente é, na nossa essência, o lado bom e o lado sombra, né? O lado luz, o lado sombra, o lado bom e o lado mal, enquanto a gente não acessar, não trazer isso para a nossa consciência e trabalhar nesses pontos obscuros da nossa alma, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, esse processo do mentalismo é muito importante. É você relacionar todo o seu conhecimento,
toda a sua existência, toda a sua experiência de vida, para que você não repita as mesmas coisas, para que você possa mudar nos seus relacionamentos, na sua profissão, na sua carreira, em tudo que você quiser. Ora, quando nós acessamos a nossa consciência, os outros vão influenciar bem pouco na nossa vida e na nossa realidade, tá? Porque nós sabemos que nem todo mundo está no nível de consciência e não está. Nem todo mundo tem um nível de evolução, nem todo mundo pode então te dar um conselho, né? Às vezes você vai ouvir pessoas e você não entende o que elas trazem no oculto da alma, tá? Às vezes ela está tentando ser muito carismática, muito solista, muito isso, aquilo, mas ela tem um propósito. Você precisa descobrir qual é o propósito. Isso eu falo nos relacionamentos, né? Ou na família, ou nos relacionamentos amorosos, de trabalho, da sua carreira. O importante é você desenvolver o seu processo, o seu equilíbrio, tanto da mente quanto, né, das suas emoções, acessá-las de forma madura, consciente, tornando consciente, né, quais são os seus pontos negativos, por que você é tão vulnerável, por que você é tão influenciável, por que você, quais as coisas que te tira do caminho, do seu percurso e que te leva a fazer tantas escolhas erradas. Quais são as coisas que você precisa dominar dentro de você para que você tenha escolhas mais assertivas, para que você não bata tanta cabeça, como a gente diz, pela vida. Porque esses conhecimentos, eles já foram criados para nós. E a partir do momento que você desenvolve esse seu nível de consciência e que você tem uma expansão consciente, você tem a possibilidade de transformar a sua vida. Essa é a verdadeira mudança. E na segunda lei hermética ou universal, como a gente diz, você vai ter como referência a correspondência. Olha, correspondência, o que essa palavra significa? Tudo aquilo do todo que já foi criado, existe alguma coisa correspondente, né? O que está em cima é o mesmo que está embaixo. Ora, se tudo que está em cima também existe embaixo, o que eu preciso acessar na minha vida para mudar, né? E chegar no todo, chegar no alto, né? Enquanto eu não tenho esse nível de compreensão, não tenho acesso a esse conhecimento, eu vou viver aqui, né? Tipo, meia boca, é uma expressão bem legal, né? Por quê? Porque eu não tenho uma expansão consciente de que eu posso transformar a minha vida. Eu sou dependente do que os outros pensam de mim. Eu sou dependente do que eu vou fazer pelos outros. Eu tenho uma dependência enorme para resolver dentro de mim. Enquanto eu não resolver cada um desses passos, enquanto eu não trabalhar cada um dessas dificuldades que eu trago de forma intrínseca, interiorizada em mim e expandir o que eu sou de verdade e acessar a minha essência do todo, ligada ao todo, eu não vou mudar. Então, na vida, existe correspondência. E se a gente fazer essa correspondência, essa análise profunda, né, acessando o conhecimento necessário que existe disponível, acessando o nosso nível de consciência, compreendendo os porquês, né, os nossos porquês, com certeza nós vamos fazer escolhas muito melhores para vivermos. E essas escolhas vão ser também relacionadas a escolher uma pessoa melhor para estar ao seu lado, uma pessoa, né, que tem uma energia, já que nós somos energia, que tem uma energia vital como a sua, que te impulsiona e que te traz, né, realmente satisfação e plenitude. Não é completude, nós já somos completos. Nós precisamos de alguém que seja mais ou menos e que vibre na mesma proporção da nossa energia, tá? Então, e construir juntos casais que
que são prósperos e felizes, eles têm a mesma energia, eles trocam as mesmas energias, né? Então, assim, não existe condição de você estar no relacionamento carregando pessoas. Às vezes você está num nível de evolução mais consciente, aquela pessoa está lá ainda na pré-história, na idade das trevas, totalmente travada. O que ela vai fazer com a sua vida? Ela vai tornar a sua relação tóxica. Porque por mais que exista entre vocês ou entre nós o sentimento, né? Que é um sentimento ilusório, um sentimento da carne, mais da matéria, mais estagnado ficará a sua vida. É mais ou menos isso. Então, por isso, a gente tem tanta dificuldade em se relacionar com as pessoas, porque nem todo mundo está no mesmo campo de correspondência da consciência que você já acessou. E isso vai desgastando, minando as relações. E se você insiste em manter isso na sua vida, insistentemente você vai repetir as mesmas coisas. Por isso que nós falamos, né, que às vezes o indivíduo atrai sempre para a vida dele, isso não foi diferente comigo, pessoas, né, com uma vibração mais baixa. Por quê? Eu tinha que compreender esse meu processo para eu poder acessar meu nível de consciência, entender que sou eu, né? Sou eu que preciso mudar e não as pessoas, porque elas têm a oportunidade delas. Mas se elas não têm conhecimento necessário da própria existência, do que precisa ser modificado para que as relações deem certo, por que eu vou ficar querendo carregar as pessoas e mostrar para elas? Essa é uma evolução individual. É um acesso individual que não depende da minha pessoa mudar ninguém, entendeu? Depende da pessoa se inteirar de si mesmo e querer mudar, acessando, né, todas as virtudes, as sabedorias disponíveis, porque na verdade, né, quando nós acessamos a nossa consciência, a nossa consciência do todo, e correspondemos isso quando a gente está entendendo esse processo de corresponder na hierarquia, porque existe uma hierarquia no mundo, existe uma hierarquia espiritual, de evolutiva, né? Se existe essas outras dimensões, o que eu preciso fazer para estar em outras dimensões, mesmo vivendo uma experiência terrena, acessando as minhas fraquezas, acessando o meu lado sombra, né? Mas a sociedade também insiste em manter um modelo padrão, né? Eu vou acessar isso através dessa ou daquela religião, ou dessa ou daquela igreja, eu vou acessar isso através desse ou daquele grupo que eu participo, então eu preciso ser aceito, eu preciso estar ali, e na verdade não é isso. Nós temos esse acesso abundante todos os dias, ele está na nossa mente e ele está na nossa consciência, e nós precisamos correlacionar esses acessos, compreendê-los e buscar, mas essa busca, ela é pessoal, tá? Então, quando eu acesso de forma consciente tudo aquilo que eu preciso mudar em mim, eu não quero mudar no outro. Por quê? Porque o processo de mudança de consciência é meu. O outro é um caminho que ele vai ter que acompanhar para me acompanhar ou não, né? Então, quando você acessa e compreende a lei da correspondência do todo que já existe, que já foi criado, você começa a ter uma expansão consciente em relação a esse tudo. E se tudo já foi criado, por que eu quero me manter no nível mais baixo da esfera social ou espiritual ou de tudo aquilo que foi criado do todo? Se tudo que tem lá existe aqui embaixo e eu posso ascender, por que eu vou ficar sempre no mesmo patamar? E o que me leva a ter sempre os mesmos relacionamentos? O que me leva a repetir sempre as mesmas decepções? O que me leva? A falta do meu equilíbrio, do meu conhecer a mim mesmo e o que eu preciso mudar em mim.
Porque quando eu acesso toda essa correspondência da minha consciência interior, e eu faço, né, porque uma lei não existe sem a outra, e quando eu tenho, né, esse processo mental consciente de fazer a correspondência entre esse todo do qual eu participo e o que eu preciso mudar dentro de mim, acessando tudo aquilo que não me deixa impulsionar e elevar a minha conduta humana, eu começo a viver muito melhor. E eu começo a buscar realmente a expansão, a iluminação que eu preciso. É profundo, é extremamente complexo, mas o que é simples que eu quero que você entenda. Os seus pensamentos, os nossos pensamentos, eles são dominados pela nossa mente, consciente ou inconsciente. Tudo já foi criado para que você usufrua. E você só vai atingir o nível máximo da felicidade, da plenitude, de todas as virtudes humanas que a gente precisa estar em consonância com esse todo que foi criado, que ele é perfeito, é maravilhoso e é o único que tem toda a prosperidade que nós precisamos através do conhecimento. E principalmente do autoconhecimento. Enquanto você não se coloca como um ser participante, uma centelha divina do todo, enquanto você não se coloca como um ser transformador, criativo, genial, maravilhoso, tá? Mas que tem toda uma carga contrária, porque tudo existe correspondência, a questão da dualidade, o macho, a fêmea, o quente, o frio, o gelado, o quente, entendeu? Se você observar tudo que existe no universo, existe correspondência. E compreender principalmente que nós somos seres individuais, vivendo no coletivo. E são as nossas experiências individuais que vai nos fazer crescer, evoluir em todos os aspectos, principalmente no material. Quando você acessa o seu poder consciente, transformador, você muda os seus padrões, você passa a ter crenças mais amplas do todo e não somente daquele pequeno grupo, daquela mentalidade que a gente aprendeu, porque nós aprendemos muitas coisas errôneas. Nós aprendemos a ter medo, nós aprendemos a ser inseguro, nós fomos criados por uma doutrina punitiva, por uma educação muito casta, por uma educação muito púdica, né? E eu preciso acessar esse meu todo, esse todo mental que já existe na minha consciência, equilibrando entre a correspondência do que eu fiz e quais as escolhas eu preciso ter na minha vida para melhorar o mundo que eu vivo, em consonância, atrair pessoas com o mesmo nível de crença, de valores e de vontades que a minha. Não igual, porque ninguém é igual. Não existe uma correspondência de igualdade. Existem semelhanças que se juntam, se encaixam e crescem, e evoluem e expandem no material, no corpo astral, no corpo físico, em tudo. É isso que eu quero que você aprenda. Busque estudar as leis herméticas ou as leis universais. Eu falei sobre o mentalismo, que é a número 1, e a número 2, correspondência. Existe muito estudo sobre elas, mas eu não preciso te trazer uma receitinha, eu estou só alimentando o seu poder consciente de buscar o conhecimento para você evoluir, para você crescer e para você enxergar que a maioria dos seus desacertos e das suas escolhas infelizes é porque você não tem uma visão consciente daquilo que você realmente é e daquilo que você busca. Ache esse ponto que você vai mudar tudo na sua vida e você vai ter acesso a tudo que você precisa de forma abundante, plena e feliz. Porque quando a gente tem uma consciência elevada, todas as coisas se encaixam. Beijo grande, bom dia, gratidão, paz e luz. Eu espero que você tenha compreendido.